Nós estamos de volta para falar sobre política. Os bastidores da política são com ele, Paulo Roberto. Boa tarde, Anchieta. Você sabe que Reginaldo Bastos tem solução para tudo, né? É. Ele ouvindo o depoimento do professor agora aí, professor de Engenharia Elétrica da UFCG, sobre a história do choque, aí Reginaldo gritou: "Você está vendo por que Zé Ramalho não foi para a Esperança?" Com medo do choque. Chovendo, vai ver que é isso. Vai ver. Toda a razão a Zé Ramalho. Descobriram agora o motivo. Choveu, ele não vai. Descobriram o motivo. E o outro assunto aí do médico que estava explicando agora, eu ouvindo ali, vendo a entrevista e lembrando do meu caso. Houve um tempo onde eu vivia na extrema pobreza, e eu digo isso porque não é querendo me envaidecer nem nada, mas é porque foi mesmo, e eu tinha vontade de comer muita coisa e não podia. Eu vendia jornal, eu era jornaleiro, chegava, por exemplo, em restaurantes antigos aqui, Churrasco do Paizinho, Cabana do Posidônio, aquele cheiro de comida, eu morto de vontade de comer, não tinha dinheiro. Aí um dia você consegue o dinheiro para comer, aí o médico diz: "Agora você não pode comer, não coma." Aí fica difícil. Fica difícil, né? É apenas para descontrair. Mas vejam só, Daniela de Vaguinho, ainda ministra do Turismo, tem um encontro agora à tarde, ela e o esposo, ela e o Vaguinho, com o presidente da República, Lula da Silva. Não está nem na agenda oficial de Lula, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas o pessoal de Brasília já anunciou que Lula vai receber o casal. E ela deve entregar uma carta pedindo demissão, entregando o cargo. Tudo isso já foi combinado com o presidente Lula e, conforme dissemos aqui, tem uma compensação que não é menos importante, não. Lula assumiu o compromisso de construir um IFET, o Instituto Federal de Educação, lá em Belford Roxo, cidade onde Vaguinho é o prefeito, e mais, vai construir também um hospital do câncer. Eita! Não entregou os hospitais federais, que ele queria administrar lá no Rio de Janeiro, mas vai construir um hospital do câncer e vai construir um Instituto Federal da Educação. É assim na política, né? Para acalmar os ânimos, até porque Lula, e a gente entende isso, tem uma dívida de gratidão com o casal. A região da Baixada Fluminense era majoritária com Bolsonaro, todo mundo sabe disso. E o casal, Vaguinho e Daniela, entrou de corpo e alma na campanha de Lula, melhorando os votos de Lula naquela região. É apenas uma retribuição, é assim que acontece. Agora, esse tipo de compensação ainda é boa, que é para que a sociedade vai beneficiar ganha. O povo, né? Educação e saúde. Vai direto para a conta bancária do camarada. Tem uns que dão dinheiro por fora, da Caixa 2 e tal. Essa aí é uma coisa que vai beneficiar a população. Não deixa de beneficiar o prefeito e a esposa, porque vão capitalizar. Vão capitalizar. O capital político. Né? Vamos à agenda do presidente Lula? Olha aqui a agenda. Lula hoje tem menos compromissos do que ontem, 4 compromissos, começou às 10h30, recebeu Geraldo Alckmin, que além do vice é o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Agora ele está numa reunião com o relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. Esse conselho foi criado por Lula lá no primeiro governo e ele está reativando. 15h, Alexandre Padilha, tratar das questões das relações com os parlamentares, um balanço aí da liberação das emendas para a votação da reforma tributária. E depois Zé Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa, encerrará a agenda de hoje com o senhor presidente Lula da Silva. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou agora de manhã que ainda hoje, entre 5 da tarde e 18 horas e início da noite, vai votar a reforma tributária em primeiro turno. Por conta desse anúncio, tem uma manifestação acontecendo agora em Brasília. Cerca de 180 parlamentares estão na sede do Partido Liberal, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o presidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também toda a direção do Partido Liberal. Sim. Esses 180 parlamentares são alguns federais, outros estaduais, outros convidados dos estados, lideranças e tal. O partido fechou questão para votar contra a reforma tributária e Bolsonaro divulgou uma nota agora de manhã. A nota tem outros trechos, mas nós separamos aqui o trecho inicial principal. Ele escreveu: Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado por Fidel Castro, Lula, Farc, etc. Diz ter orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia, é amigo de Ortega e prende padres e expulsa freiras. Seu partido fez ferrenha oposição nos 4 anos que nós tivemos no governo e comemorou a minha inelegibilidade, disse ele. Só por isso, caso fosse deputado, Bolsonaro, ele disse, caso eu fosse deputado, votaria ao longo de todo o meu mandato contra tudo que viesse do PT. Esse partido não se preocupa com o povo, nem com a família, não respeita a propriedade privada, defende bandidos, desarma um cidadão de bem, apenas deseja o poder absoluto a qualquer preço.
Agora, sinceramente, o que é que isso tem a ver com a reforma tributária? É isso que eu quero saber também, né? Porque a reforma tributária é uma coisa que vem sendo discutida há 30 anos, isso não é um projeto de partido. E veja você que nas últimas 48 horas, quem mudou de posição foi Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro. Agora também tem um pequeno detalhe que aí eu preciso revelar aqui para você de casa e para a Anchieta. É que a direção nacional do DENIT foi dada a uma pessoa indicada por Tarcísio de Freitas. Veja o que é a política. Você sabe qual é o orçamento do DENIT? Eu olhei agora de manhã para esse ano. 18 bilhões de reais. De repente, assim, Tarcísio deu uma amansada e disse, não, a reforma tributária é muito importante e tal. O segundo cargo mais importante do DENIT foi para Renan Calheiros, o indicado de Renan. Aqui na Paraíba sobrou o quinhão para Veneziano Vital do Rego da indicação do diretor regional, que é o ex-deputado Arnaldo Monteiro, né? Sim. Mas quem manda são esses dois, o indicado por Tarcísio e o indicado por Renan. Veja como é que acontece nos bastidores da política. É desse jeito, não adianta. Se você não articular, se você não ceder a certas pressões até onde pode ceder, não governa, não aprova nada. O governo fechou a questão, quer a aprovação da reforma de todo jeito hoje. É assim que funciona, né? Primeiro turno, né? Depois vem o segundo, precisa de 308 votos no mínimo, mas consultando fontes de Brasília agora de manhã, eu soube que o governo trabalha em cima de 370 ou até 400 votos. Liberou de segunda para terça, lembra, né? 2 bilhões e 700 milhões de emendas. Pois bem, vamos ao plano local. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, assina hoje no final da tarde, assina a ordem de serviço da construção da segunda etapa do canal de Bodó-Congó. Eu lembro que a primeira etapa, nós temos aí uma imagem do canal, Bruno Cunha Lima anuncia a segunda etapa da construção, temos aí um trecho pronto e outro para seguir. A primeira etapa foi uma emenda do então deputado Carlos Dunga, lembra? Cerca de 20 milhões. E agora, Bruno, com esse empréstimo, com as emendas e tal, vai tocar essa segunda etapa, que é algo muito importante, vai chegar até aquela ponte do Cruzeiro, ou até adiantar um pouco mais, para chegar lá por trás do Distrito dos Mecânicos. Quem conhece a geografia de Campina Grande já compreendeu como é isso aí. E ontem aconteceu aquela reunião da Secretaria de Saúde do Estado com os secretários de saúde dos municípios onde há hospitais federais. João Pessoa, Campina e Cajazeiras. Parece que a coisa está mais ou menos pacificada. Os discursos se acalmaram um pouco mais, né? Aqui e ali ainda tem alguém que dá uma pitadinha. O governo quis tomar tudo, o dinheiro, controlar tudo, deu uma recuada e o governo disse que não é bem assim, houve um acordo e os desdobramentos vão acontecer para o bem de todos e felicidade geral da nação. Você lembra do ex-prefeito de Patos, Dinaldinho Vanderlei? Dinaldo pai foi prefeito, né? Faleceu infelizmente de Covid. Dinaldinho foi eleito prefeito, depois foi afastado daquela confusão toda, uma denúncia de improbidade, e ele foi condenado e além da condenação de ter sido afastado, foi multado em 100 mil reais, recorreu e agora o Tribunal de Justiça da Paraíba confirmou a multa dos 100 mil. Deve caber recurso a instâncias superiores em Brasília, provavelmente o ex-prefeito vai partir com seus advogados para tentar se ver livre desse problema. Uma outra notícia aqui da Paraíba é que o Tribunal de Contas do Estado, através do seu atual presidente Dominando Diniz Filho, revelou ontem que, observando os cálculos, observando os dispositivos, as informações que chegam àquela Corte de Contas, viu-se que muitas prefeituras da Paraíba, agora nesse São João, gastaram mais dinheiro na contratação de artistas do que tinham investido em saúde e educação. Eita! Aí o tribunal vai chamar o feito à ordem porque passaram do limite, né? O povo sofrendo, precisando de educação, de saúde, de injeção, de remédio, de cirurgia. E tome forró em cima do palco. Meu amigo. Haja dinheiro nas festas. Haja dinheiro. O governador João Azevedo está hoje no sertão do estado, na região de São José de Piranha, Souza e Itaporanga, iniciando essas reuniões do orçamento democrático estadual, algo que acontece todos os anos. Inicia lá pelo sertão, passa aqui pela região do meio do estado, depois conclui-se na capital paraibana. Vamos à boca maldita de hoje? Sim. Calçadão da Cardoso Vieira, ainda com o forró da Liquida Campina, Sim, só para lá e para cá. Quando é que Bruno Cunha Lima anuncia a sua reforma, as mudanças na sua equipe? Rapaz, está demorando, viu? Apagou-se a fogueira de São João, terminou São João, já vai entrar a festa de Santana agora, né? Isso já vem... Vem, hoje, é amanhã, é depois, aí convida um que não aceita, outro quer ser convidado e não é, e está nesse vai e vem. E até agora não saiu. Sendo empurrado com a barriga mesmo, isso aí, João. Tá demorado, não tá? Está demorado. Isso é o que Reginaldo chama aqui nos bastidores de o parto da montanha. Tá difícil. É isso, professor Chico. É isso aí, Paulo.
Amanhã você não vem, segunda-feira, né, estaremos De volta, juntos. se Deus quiser. Pois é. Dessa vez eu não vou atravessar o oceano, vou ficar por aqui no continente. Meus parabéns antecipados, viu? Obrigado. Sei que amanhã você está Passando dos 30. experiente. Passando dos 30. Pois é, como você não vem amanhã, estou antecipando aqui. Um abraço. Um abraço, Paulo.